Rafael Kriek, eu acompanhei inclusive suas análises nas redes sociais, inclusive no próprio X, ou seja, você ajudou aí a aumentar toda essa repercussão e você toca num ponto importante. Olha, a gente está falando nessa decisão de Flávio Dino só da ponta do iceberg, porque o problema está em outro âmbito. São os penduricalhos que foram legalizados, que são previstos em lei, né? Então, o buraco é muito mais embaixo. Mas, pelo menos, se inicia um debate sobre isso e se dá mais transparência, porque agora prefeituras, governos, né, os próprios entes da federação, da União, vão ter que justificar e detalhar cada penduricalho desse, a justificativa e, enfim, provavelmente ter também que recuar. Ou seja, se inicia um debate que, quem sabe, mais para frente possa atingir também esses penduricalhos previstos em lei. Exatamente, Ítalo. Inclusive, na própria decisão do ministro, né, ele cita que em 2024 foi editada a Emenda Constitucional 135, que buscou justamente regulamentar essa questão das verbas indenizatórias, né? O que é que diz a Emenda 135? Ela diz que toda verba indenizatória tem que vir numa lei federal de caráter nacional, né? E essa lei nunca foi editada de 2024 para cá, ou seja, existe uma omissão do legislador federal no sentido de regulamentar essas matérias. E na prática, o que é que acontece? Cada órgão, cada estado, cada, enfim, município, cada ente da federação vai editando as suas normas, né, criando essas verbas indenizatórias, de modo que quase a totalidade delas tem pelo menos um início, né, de fundamento legal, né? Muitas vezes a legislação delega para um ato infralegal a instituição daquela verba indenizatória, né, para uma portaria, para uma instrução normativa, enfim. Mas de modo que, atualmente, quase todas as verbas indenizatórias possuem uma regulamentação legal. E é importante que se diga que o problema não é a existência de per si da verba indenizatória, porque ela precisa existir, né? Ela só não pode ser confundida com a verba remuneratória, né? Ou seja, a verba remuneratória é aquela que remunera o trabalhador, no caso o servidor público remunera o servidor pelo trabalho prestado. A indenizatória não, a indenizatória deve indenizar por uma questão extraordinária, né? E aqui eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, Vitor. No caso de um servidor que seja lotado no município de Fortaleza, né, no estado do Ceará, e ele for designado para cumprir uma função no interesse público em Brasília, esse servidor vai ter que se deslocar, ele vai ter que comprar passagem, ele vai ter que pagar hospedagem, né? Tudo isso são verbas que não são remuneratórias, né? Ele está sendo indenizado para trabalhar. Se fosse remuneratório, ele estaria pagando para trabalhar, né? Então, o problema não é esse. O problema é desvirtualizar, desnaturar essa questão das verbas indenizatórias. Ou seja, quase tudo virou indenizatório, né? Ou seja, atividades do dia a dia, atividades ordinárias são remuneradas por verbas indenizatórias, tais como acúmulo de acervo, né? Ou seja, aqueles servidores que acabam acumulando trabalho são indenizados com verbas que extrapolam o teto constitucional, né? Então, enfim, o problema é você restabelecer o conceito do que é uma verba indenizatória, de modo que apenas estas, em caráter eventual, possam extrapolar o teto remuneratório e não como acontece hoje em dia, em que quase todas essas verbas são consideradas indenizatórias e acabam causando esses super salários que nós vemos conquistando. Perfeito, uma explicação super didática, né, dessa diferenciação entre verba indenizatória e verba remuneratória. Infelizmente, o que muitos